Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Camila Colaneri, vou começar uma live com a minha querida professora de yoga Beatriz Labônia. A gente vai falar sobre yoga e os símbolos. Então eu vou esperar as pessoas chegarem, né? Deu 18 horas agora, para a gente poder começar essa live bem interessante, especial. Eu sou aluna da Beatriz há muitos anos, então a gente vai contar um pouco dessa história e eu quero que ela traga também todo o conhecimento que ela tem sobre yoga, sobre a psicologia, sobre a tradução dos símbolos para o corpo, para o trabalho corporal. Então eu vou esperar as pessoas começarem a entrar, né? E aí a gente começa, né? Vamos lá, vamos ver se o Instagram começa a chamar as pessoas. Ó, minha mãe já entrou aqui, então vamos começar a live, né? Para a gente poder dar conta aqui de tudo. Olá, todo mundo que está entrando. Vou esperar a Beatriz entrar também, né? E aí a gente vai começar a live. Sem ela não tem live hoje. Impossível. Oi, a Beatriz já chegou aqui, então já vou puxar ela aqui. B, eu já vou te chamar, tá? Peraí. Que daí fica pronto. Que daí já aparece no Instagram e os seus alunos podem entrar. Oi, Lúcia, tudo bem? E aí a gente vai esperando o pessoal entrar e os alunos da B também, que ela tem muitos alunos. Oi, ai que linda, tá lá no salão. Deixa eu aumentar o som. Tá me ouvindo Tá, bem? eu tô te ouvindo bem. Beleza. Pessoas também que vão entrando aí pela B, se estão ouvindo bem aí, avisem a gente. Eu tô de fone para não ter problema, B. Isso, que bom. Então tá bom. Ah, eu tô com saudade desse salão, de Pois é, verdade. né? Pois Tá aí é. o salão, ó. Esperar a B se arruma. Olha que lindo que é o salão que a gente faz a aula de yoga. Agora a gente está fazendo em casa, né, B? É Não tem verdade, jeito. né? Mas estamos fazendo. O importante é que eu estou fazendo e tem um monte de aluno fazendo também. Olha que lindo o altar que tem lá no espaço da Beatriz, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Sumaré, Perdizes, né, B? E Isso. e aí as pessoas vão, enquanto isso vão chegando, eu já comecei a falar para gravar, porque daí depois quando fica gravado, né, as pessoas já entendem o que que é, o que que está acontecendo. Mas as pessoas vão entrando, B, acho que é legal a gente ir começando, porque fica gravado também. Então quem não puder ver Tá agora, gravando, o vê pessoal depois, perguntou, né? Se você ia fica. gravar e deixar disponível. Isso, vai ficar aqui no IGTV gravado e depois eu vou subir para o YouTube também. Depois eu te mando a gravação para você disponibilizar também, tá bom? Aí você pode colocar também nas suas redes todas, tá bom? Legal, né? Então, então vamos lá. Bom, eu vou começar. Para quem está chegando pela Beatriz, eu sou a Camila Colaneri, sou astróloga, sou consteladora familiar, tenho formação em psicanálise também. E conheço a Beatriz, acho que desde 2005, 2006, B, porque eu estava tentando lembrar, mas eu acho que foi nessa época, porque Aí. ainda a sua aula era na outra casa, né? Então, eu mudei para o bairro de Perdizes, eu morava perto da Paulista, e quando eu mudei, eu casei, mudei para esse bairro aqui, que estou até hoje, e aí eu fui procurar uma escola de yoga daqui na região. E aí eu vi, tinha uma faixa yoga, daí eu falei, eu vou fuçar, né? Daí eu abri lá e você, né, tinha lá o Alpha Lux na época. Para quem não sabe, a Beatriz é irmã da Maria Silvia Orlovas, né? Porque tem gente que entrou por aqui pela Maria Silvia também. Então, Olha só. porque eu fiz live com a Maria Silvia já no começo da pandemia, né? É verdade. E então algumas pessoas que seguiram ela vieram e começaram a me seguir também. Então é legal, que acho que tem gente que não, né? Enfim, vocês não usam o mesmo sobrenome, né? É verdade. Enfim. E aí eu conheci a Beatriz, adorei a aula dela e desde então eu venho fazendo aulas. Eu já dei umas interrompidas por gestação e quando eu quebrei a perna, né, Bê? Que eu precisei ficar um ano afastada porque não dava para fazer aula de yoga, mas voltei, então eu sempre, assim, a yoga faz parte da minha vida mesmo. Então eu posso dar testemunhos, tá? Então não é só live, a yoga é É extremamente importante para verdade. mim. É verdade. E nesse momento, então, de pandemia, de quarentena, eu acho que a yoga está sendo uma salvação para mim e para muita gente que pratica, né, B? É, com certeza.
Eu vou Mas é apresentar a pra mim Beatriz. mesmo, né? Oi, Bê, fala. Para mim mesmo, né? Pra você também, né? Nossa, né? Se você faz o trabalho corporal, você é outra pessoa, né? Nossa, muda completamente o nosso dia, completamente. Eu vou só introduzir a Beatriz, depois eu vou pedir para ela falar dela mesma. A Ana tá aqui, seu irmão tá aqui, tô vendo eles estão entrando. Que legal. Então, tem os Família tá queridos. bem? A família tá por aí. Bom, ó, a B, ela é instrutora de yoga pelo Sivananda Yoga Life Society da Índia, né? Fez o curso lá, se formou. Então, ela tem autorização para dar aula pelo sistema Sivananda. Ela tem, né, uma filial aqui no Brasil, lá no Sumaré, Perdizes Sumaré, onde é o centro dela. Por favor, sigam a Beatriz, porque ela dá aulas super legais, abertas agora, né, em alguns dias pelo Instagram, de sábado todo dia, às 11 da manhã tem aula. Então, assim, não é por falta de oportunidade. Vocês não vão fazer aula de yoga, pelo amor de Deus. A B também é psicóloga, né? Fez o curso de psicologia depois, né, da tua jornada aí como professora e instrutora de yoga. Ela já é pós-graduada pelo Instituto Sede Sapiência, aqui também de São Paulo, em Psicologia e Técnicas Corporais. É mestranda na PUC agora, em Psicologia no Núcleo de Psicossomática. E é astróloga védica, ou seja, é mãe de dois rapazes lindos, né? Com essa cara de baby. Ela já tem dois monstros adultos como filho. Ou seja, tem várias qualificações aí, fora ser uma pessoa super do bem, amorosa, de uma família linda também. Então, assim, eu acho que tudo isso passa para a gente que é seu aluno e a gente sabe o quanto você estuda, o quanto você busca, né, pelo conhecimento, como uma boa virginiana, né, tá sempre ali buscando saber mais e buscando a excelência do conhecimento. Então, acho que isso fica muito claro para todo mundo que tem aula com você, da sua seriedade, do seu compromisso e de tentar sempre trazer para a gente, explicar para a gente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, qual é o movimento que a gente faz. Então, é uma aula que te traz sempre para a consciência, que eu acho que isso é muito legal para quem pratica, porque vai virando ali um arquivo positivo, né, dos movimentos corporais e de toda a filosofia da yoga. B, então, bem-vinda aqui a essa live, é um prazer ter você aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como você se tornou aí uma instrutora da yoga, como o yoga entrou na tua vida. E fala primeiro dessa parte, depois a gente fala da parte da psicologia, que nós vamos juntar com símbolos ainda, calma aí. Verdade, verdade. Na verdade, foi uma caminhada, né? Eu comecei com o yoga. Na verdade, nosso pai, né? Ele tinha uma preocupação que os filhos se desenvolvessem não só com a intelectualidade, né? Ele queria que nós desenvolvêssemos o nosso lado amoroso e espiritual. Então, a gente teve nesse sentido uma educação privilegiada, né? Ele tinha, por exemplo, as sextas-feiras era um dia que ele reunia os filhos e ele pegava um texto, ele estudava muito o budismo, o hinduísmo, a própria filosofia, né, grega. Então ele reunia os filhos, ele escolhia um tema e ele lia um pequeno trecho e ele queria que a gente debatesse, conversasse. Que legal. Né? E ele tinha também a sua caminhada espiritual pessoal. Então a gente tinha um quarto, isso lá em década de 70, que a gente fazia yoga. Meu pai praticava yoga e meditação. Ah, eu não E sabia aí da a parte da gente yoga. Eu sabia que ele era um buscador, eu sabia desse então, caminho, mas que ele fazia yoga eu não sabia. era só era uma casa grande e um desses quartos era dedicado para isso. Então não tinha nem móveis. Eram Ah, que legal. almofadões e tal, e ele meditava. Então ele deixou esse berço espiritual para nós. A nossa avó era assim, kardecista, então era simpatizante dessa linha espiritual também. Então nós fomos criados nesse núcleo, né? Que tinha essa sede desse conhecimento. Aí a gente cresceu, foi para o mundo e tal, e aí chegou um momento na minha vida em que eu dei uma parada para pensar, já estava casada, tinha 2 filhos, e estava sentindo que minha vida aquele não era o meu caminho, que eu tinha uma busca pelo conhecimento, né? E eu estava assim num processo meio triste.
né? E aí, até na época, eu conversei com a minha irmã, ela falou, olha, por que você não vamos fazer yoga de novo, lembra do papai e tal? E aí a gente resgatou isso e aí nós fomos praticar. Aí de um outro lugar, né? Não mais criança, né? Mas Sim. levando a coisa de uma forma mais espiritual. E realmente eu percebi os efeitos que o trabalho corporal tinha. Então eu saí de lá animada, com disposição para caminhar, para voltar a pé para casa. Então alguma coisa estava mudando na minha psique. E aí eu sempre tive esse lado intuitivo, que eu também não acreditava muito. Até hoje tenho restrições, mas é uma coisa tão importante na vida da gente, a gente teima e ele vem, né? E Sim. ele se manifestava no sonho. E no sonho, eu tive um sonho que dizia assim, para eu ler o livro A Luz do Yoga. Nossa, não? Aí eu acordei, fiquei com aquele nome na minha cabeça, fui numa livraria que tem A Luz do Yoga, tem. Tinha o livro. Você nem sabia que o livro existia, você estava com o Né? nome só. Entendi. E aí eu me interessei, comecei a ler, e no instituto que eu dava aula me convidaram para fazer uma pesquisa. E aí eu reuni vários livros e comecei a anotar todos os efeitos psicológicos, energéticos que as posturas tinham, os nomes em sânscrito, a tradução, e deu mais ou menos uns 600 asanas, a coletânea disso, né? Nossa. E aí era uma coisa que me dava muito prazer. Então lá, a primeira vez, no Instituto Ratna, na época que não existe mais, foi a minha primeira formação. E depois chegou um momento em que eu senti falta da parte espiritual do yoga. E aí eu fui para o Shivananda Yoga, né? Shivananda é um grande mestre, nasceu também numa família que tinha um berço filosófico, e ele era um menino prodígio, ele se formou muito cedo em medicina, assim, na sede de poder ajudar o povo indiano, que é um povo muito sofrido. E ele que o que ele tinha para contribuir como médico era muito pouco. E aí ele vai para a vida espiritual, ele vai para o mosteiro, lá ele recebe a iniciação como mestre, porque para ser um mestre, se intitular de mestre na linha do yoga, você tem que fazer parte de uma linhagem de monges e receber esse título, né, esse nome dessa hierarquia de mestres e discípulos, e lá ele recebe. E ele acaba montando o seu próprio mosteiro e ele monta um sistema de aula que tinha por objetivo você terminar a aula se sentindo bem, né, melhorando a sua disposição e a sua saúde, mas num estado psíquico que você pudesse meditar. Porque meditar, vindo da rua direto, agora eu vou sentar e meditar, é um desafio, Sim. é sofrido, é dolorido, você se enche e não vai adiante, né? E chega que a meditação ela se torna muito prazerosa. Mas para isso entra o corpo. E aí, dando aula de yoga, né, em todos esses anos, eu comecei também a observar, além de mim, o que isso trabalhava com as pessoas. Então, do aluno chegar com deprimido, do aluno chegar com ansiedade, com insônia, e ele pedia assim, você pode conversar um pouco comigo? Eu queria falar um pouco da minha experiência. Isso foi acontecendo. E aí eu percebi também que eu tinha uma grande responsabilidade, Camila, em falar para as pessoas o que eu achava que eu sentia. E foi aonde que eu comecei a me interessar pela psicologia. Então eu falei assim, eu preciso para um trabalho mais efetivo conhecer mais a fundo o ser humano. E aí foi a parte da psique. Eu já tinha o corpo, eu já tinha a espiritualidade. E aí o conhecimento da mente humana, que é complexa. Né? E você sabe que eu cheguei na Beatriz por isso, porque assim, eu fiz yoga desde os 20 anos que eu tenho contato com yoga, então faz um tempo, né, galera? E aí, assim, e eu fazia num lugar que tinha muito, assim, eles buscavam muito esse conhecimento, era um lugar que a gente estudava bastante. E depois que eu mudei de bairro, eu não achava esse lugar, porque eu via umas aulas muito rasas, muito sem a filosofia do yoga, né? Muito focada, às vezes, nos asanas, né? Que hoje a gente até brinca que é o negócio estamangrável, né? Põe lá aquela super foto linda
E aí as pessoas até assustam, porque acaba até falando assim, poxa, será que o yoga é isso? Eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, às vezes até afasta, porque a pessoa fica com um conceito totalmente errado, né? Por conta de ser uma coisa assim, parecendo ser impossível só para pessoas jovens. E não é isso. Por isso que eu trouxe a Beatriz também para falar disso, né? E aí, quando eu conheci a Beatriz, eu vi muito isso que ela falou agora, né? De toda essa preocupação, né? De saber falar, né? Que eu acho que isso foi o que você disse agora, te levou à faculdade de psicologia. E isso eu queria deixar um exemplo seu aqui muito legal, porque você foi fazer essa faculdade já numa fase madura, né? E assim, e fez e concluiu a faculdade com todos os méritos. Já escreveu vários artigos, inclusive. Então, assim, a gente sempre pode se reinventar e a gente sempre deve estudar, né, Beatriz? Eu acho que não tem fase, não tem idade, a gente tem que prosseguir e ir aprimorando todo o nosso conhecimento. E aí você chegou lá na faculdade de psicologia com toda a sua bagagem do yoga. E aí, o que aconteceu ali? Você tem que ter a humildade nessa hora de saber que você é aluna. Né? E se não me engano, é o mestre Iyengar que fala sobre isso. Ele falou assim, no dia que você achar que você sabe tudo, você não precisa aprender nada, esse dia a sua prática parou. Eu acho que vale para tudo na vida. Porque quando a gente fala de ser humano, a gente fala de eu, né? É complexo, nós temos muito conteúdo. Tem conteúdos que a gente acha que sabe e não sabe. Tem coisas que vêm e a gente não sabe de onde, é o inconsciente, né? E foi muito legal lá, porque eu encontrei grandes mestres que hoje são também próximos, são amigos, que me incentivaram até continuar nos estudos, no mestrado, né? E foi muito legal, porque assim, eu vi o valor da ciência lá, porque em relação, especialmente, eu fiz a São Camilo e lá é uma universidade científica, e ela é muito bem vista nesse meio científico, né? Então, eu fui trabalhar em hospital, lá eu vi doentes terminais, então você tem uma experiência muito próxima com o ser humano, com a dor, né? E foi muito bacana, foi um aprendizado bacana, mas corpo, na graduação, é muito pobre, né? O conhecimento do corpo, da psique, do emocional, do inconsciente é muito importante, mas aí o meu TCC foi sobre o corpo, né? O processo terapêutico no corpo. E aí, lógico que tem estudiosos e grandes teóricos que desenvolveram essa linha, mas não tinha ninguém aí. Uma querida mestra, Cristina Neder, ela é, inclusive, sobrinha da Matilde Neder, uma das pioneiras da psicologia no Brasil. Eu tive a graça de ter aula com a Cristina, e ela me bancou e falou, não tem, mas nós vamos fazer esse trabalho juntos. Que legal. E eu desenvolvi junto com ela, né? Então, eu juntei a psicologia e o yoga. Então, eu passei por grandes mestres e com esses estudos, Camila, eu vi como o processo acontece de verdade no corpo. Eu vi aqui, no salão de yoga, mas a profundidade disso eu vi lá nos textos. Né? Então, por exemplo, a gente está numa sociedade que valoriza muito o belo, valoriza a juventude e o velho descartável. O velho não sabe nada. Né? Na visão aqui ocidental, no Oriente é um pouco diferente, eu não sei se hoje pode estar mudando isso. Então a gente tem assim, o jovem é visto como aquele que produz, aquele que tem muito para oferecer, o velho é o cansado, né? Então a gente tem determinados parâmetros que a gente vem forçado a isso, a produzir, a não errar, porque errar é feio, errar porque eu sei menos. Então tem determinados parâmetros que nos escravizam. Né? E aí a gente pensa assim, como que tudo isso está no corpo? Se eu tenho medo de errar, por exemplo, eu posso desenvolver a tendência de, quando não deu certo, eu tensiono os dentes. Ou eu cerro meus punhos. E aí eu faço isso 1, 2, 3 vezes. Pronto, já tenho um enrijecimento do corpo. Por quê? O corpo, Camila, ele está nesse limiar entre o seu interno, seus sentimentos, as forças do inconsciente e o mundo externo cheio de estímulos, de cobranças. Então, a gente está o tempo inteiro se relacionando com o mundo através desse corpo, que muitas vezes é um velho desconhecido. As pessoas sabem muito pouco do corpo. É isso que eu tenho visto ao longo dos anos. Quando ela chega para mim com
olha, hoje eu estou com uma dor no pescoço, eu pergunto para ela, como que foi o seu dia? Como que foi uma semana? Ela tem conteúdo para me contar. Então, aquela dor, ela tem uma história. E essa dor, se ela for crônica, ela tem uma história mais profunda ainda. E que bom que tem a dor, porque ela está contando que algo existe, algo está ali e precisa ser trabalhado. Se eu vou numa linha onde eu exijo que o aluno seja perfeito, eu estou ferindo mais ele do que ajudando. Sim. Porque se eu tenho uma dor no peito, essa dor no peito tem uma história. Vamos tirar aí os fatores, às vezes, fisiológicos, né, que a gente pode ter, sei lá. Claro. Gripe, estou com resfriado. Mas eu tenho uma dor muscular crônica nessa região, ela tem uma história, né? E aí você pega grandes pesquisadores como Wilhelm Reich, Alexander Lowen, da psicologia corporal. Você pega os grandes mestres como Shivananda, né? No Brasil, o professor Hermógenes, eles vão falar a respeito, na linha do yoga dos chakras, né? Sim. Na linha da psicologia vai falar de segmentos corporais. E nesse meu trabalho eu fiz uma aproximação dessas ideias, né? Então, por exemplo, região do quarto chakra, né, é a região do coração, é a região dos nossos sentimentos, é a região que a gente respira, que a gente faz uma troca com o mundo e com a vida. Quando eu fico muito nervosa, eu inspiro e eu suspiro. Até dói, né? Dói o peito, dói na hora de respirar, né, Bê? Dói, né? A dor de perder uma pessoa querida. Quantas pessoas viveram isso aí, infelizmente, com a pandemia? Né? Como dói o peito, como o ar que entra não é o suficiente, entra doído, sai doído. Né? Então, a importância da gente trabalhar amorosamente a região do coração e do tórax. Agora, se eu vou lá e quero que o aluno faça a qualquer curso de chakrasana, vamos fazer o chakrasana. Por que eu estou fazendo essa minha história? Então, tá reforçando o padrão de dor, né? Pois é, eu estou agravando aquilo que já está difícil. Então, na especialização, por exemplo, o que a gente aprendeu e o que a gente estudou e que a gente viu muitos artigos feitos nessa linha, era como os toques sutis são capazes de mudar a nossa psique, ou seja, com pequenos toques em determinadas áreas do corpo. Por exemplo, na área dos olhos. A área dos olhos é uma área que a gente tem muito estresse. Porque nem tudo que a gente vê nos agrada, nem tudo que a gente vê nos faz bem. Às vezes a gente tem que se concentrar em algo que a gente não quer. A gente tensiona essa musculatura. Então ela não é só corpo, ela tem uma história. Não, gente, eu vou falar um negócio. A Beatriz ainda, eu vou fazer uma promo das suas aulas aqui. Porque às vezes a gente ganha um bônus, né? Então, por exemplo, a gente fez toda a sequência, assim, depois eu vou falar um pouquinho das suas aulas. Mas às vezes a Bia fala assim, gente, espera um pouquinho aí, que eu vou fazer uns toques sutis em vocês. Eu vou pegar um massageador. Então, às vezes a gente fala, tem bônus na aula. Então, também todo o trabalho que ela veio, né, fazendo dentro da psicologia, a gente também foi sentindo nas aulas, né, como ela foi introduzindo isso pra gente também e trazendo cada vez mais essa consciência. Mãe, você não mora em São Paulo? Minha mãe tá comentando aqui, mas você devia fazer quando você vem para São Paulo, porque minha mãe mora no interior de São Paulo, né? Mas é muito rico, né, que são essas simbologias que você tá trazendo, né, Bê, quando você faz as meditações dos chakras, quando, por exemplo, essa última aula, eu coloquei ela aqui, quando você fez a aula em relação a Saturno, né? Então, assim, eu tive uns insights, foi muito interessante, que, claro, eu já sei o meu mapa, eu já sei o meu Saturno, aquela coisa toda. Mas a gente sempre pode ir além, a gente sempre pode aprofundar o que a gente já sabe, como a B falou antes. E aí, eu tive um insight do meu Saturno que eu nunca tinha tido. Por quê? Porque ele... Verdade, verdadeira. Por quê? Porque ele foi pro meu corpo, né? E a hora que ele vai para o corpo e eu sinto e eu faço a aula consciente, né? Então a Beatriz falou, olha, a gente vai fazer a aula de Saturno. Saturno é um planeta que fala de estrutura, ele tem um tempo, então a aula hoje vai ser de mais resistência. Então você já vai trabalhando a sua resistência, a quantidade menor, mas mais
concentrada, né? A paciência, porque aí você tem que ficar mais tempo. Então, você vai trabalhando isso no seu corpo, você sente isso no seu corpo, né? E claro que se você tem outras informações, você consegue aí fazer as pontes, né? Que foi o que aconteceu comigo, principalmente na hora da meditação. Porque o mais interessante, né, Bia, que é o seguinte: tem uma sequência, né? E acho que a Beatriz é super criativa, porque ela também muda dentro das sequências, né? Que são importantes no desenvolvimento de uma aula. Ela também muda. Então, na semana do eclipse, não sei se você se ligou, mas você deu uma aula ligada à Lua, né? Então, assim, a gente foi trabalhar em cima das emoções E hoje é o lunares. dia da Lua, né? A gente está com uma lua crescente em Escorpião, né? Que é bem interessante para falar disso também, de Isso que processos terapêuticos. eu saudei ela, né? Pois é. Eu ainda pus a borboleta. Nunca usei aquele filtro. Eu falei, nossa, eu pus umas borboletas. Aí é que entra a simbologia, né? Então. E daí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu comecei pela psicologia corporal, falei um pouco rapidamente desses segmentos, mas são 7, né? 7 segmentos, tem essa área dos olhos, a área do peito, a área do pescoço, abdômen, pernas. Bom, enfim. E aí, quando foi falar do yoga, né? Eu achei esse texto lindíssimo, estava em inglês, não estava nem traduzido, era Kundalini Yoga, traduzi ele para colocar ele no meu trabalho de conclusão de curso e depois do artigo, né? E era o Jung falando da Kundalini Yoga, que é o sistema dos chakras. Em 1932, no Clube Psicológico de Zurique, teve uma palestra, as grandes mentes na época se reuniu, e ele fez essa interpretação dos chakras. Ele começa falando sobre os símbolos, né? Tanto que a psicologia junguiana também é uma psicologia simbólica, né? E ele teve essa grande sacada do que era o símbolo. Porque o símbolo, ele não é algo restrito, né? Quando a gente pega, por exemplo, essa canequinha aqui, ela tem uma flor. Uma flor. Né? Para uma pessoa, ela pode ser apenas uma caneca, ela tem água, pronto, é signo. É signo. Mas se eu olho para a caneca e ela me remete a uma viagem que eu fiz e que eu vi um campo lindo de lírios e que aquele dia eu estava tão feliz, a caneca te trouxe um monte de associações que mexeram com os seus sentimentos, que mexeram com os seus pensamentos, que talvez tenha aguçado a sua intuição, então ela é símbolo. Sim. E aí o Jung fala que os chakras são mandalas, são símbolos, né? E as posturas no yoga, elas são simbólicas. Então, a gente pode fazer um cruzamento aqui, Camila, com a astrologia. Sim. Se a gente pegar alguém que tem um bom Marte, um marciano, né, um bom Marte, e ele, você vai dar para ele posições de risco, posições que exigem dele força, né, com um certo risco de cair, ele vai se sentir bem, ele vai gostar da prática. Se você coloca para uma pessoa, né, mais melindrosa, que tem medo, sei lá, uma lua que não está bem posicionada, para ela, aquela posição é um horror, eu detesto. A professora fica dando isso o tempo inteiro na aula. Tem umas posições que a gente já fala, ai meu Deus, essa não. E por isso que o yoga é tão legal. Porque é individual, né, B? E é individual, cada um sente. Por isso que eu acho que é muito legal, porque o yoga te traz a consciência. Né? Isso, ele te traz a sua consciência. Putz, essa aqui pra mim é tão difícil. Aí você vê seu coleguinha do lado, você fala assim, nossa, ele faz assim, né? E você morrendo lá. Aí quando chega em outra posição, que pra você é super de boa, você vê que seu coleguinha tá ali tendo dificuldades. E aí, como a Beatriz ela vai traduzindo isso, né? Aí você consegue trabalhar no seu psique, na sua psique. Por que aquilo pode ser tão difícil para você? Né? E aí ganha um aprofundamento daquilo. Não é só, ai, tá difícil porque eu não tenho flexibilidade no ombro. Não. É mais que isso. Isso é uma visão assim do corpo com uma mecânica, com uma estrutura que realmente existe, mas nós somos mais do que isso. Então, ali é que está a grandeza do yoga. Então, se eu colocar todo mundo como um soldadinho, vamos fazer do guerreiro em um perfeito alinhamento rígido, eu mato o símbolo. E essa quando você simplesmente é a coisa pela coisa, é signo, não é mais símbolo, mas se te convida a viver as emoções e as sensações, aí ela é transformadora, porque todo símbolo tem
essa função de E a transformar. gente vai vendo a nossa evolução naquele símbolo também, né? Muitas vezes uma postura que é muito difícil num determinado momento da sua vida, né? Às vezes você começa a adquirir mais capacidade naquele lugar, você vai além. E aí você vai percebendo como é interessante a sua evolução, né? Diante de um símbolo, de um asana. O asana são as posturas, né, Bia? Acho que não sei se todo mundo está habituado, mas assim, o yoga, a gente às vezes usa esses termos em sânscrito, mas Bia, você pode trazer só um pouquinho da sequência da aula, assim, como é que ela é montada para as pessoas entenderem um pouquinho? É verdade. A aula, ela assim, do Shivananda, ela tem 12 posições principais. E aí aquela coisa, né, Camila? Tem muito que é do professor. Se a Sim. gente colocar 10 professores de matemática, são 10 aulas diferentes no mesmo tema. Porque Uhum. é muito dele. Então, talvez algum professor faça grupos, talvez algum professor dê tarefas, ou talvez alguns professores dêem uma charada para o aluno resolver uma questão. Ele coloca muito dele. Então, eu gosto muito da linha do Shivananda, porque ele tem uma estrutura de aula, mas os temas eu crio. Uhum. Né? Então, Sim. tem as 12 posições principais. A gente começa com os mantras têm um significado óbvio, né? Porque a gente chegou do mundo, do trabalho, enfim, tive uma reunião, a cabeça está a mil, então eu começo com os mantras para me desligar do mundo lá fora e me conectar com o meu interior. E aí vem a todas as saudações, as divindades dentro do yoga, que são figuras mitológicas. Obviamente que Durga, Shiva não tiveram encarnação, né? Mas eles representam determinados atributos. Então, atributos que existem em nós. Então, quando eu saúdo Shiva, que é a transformação e a força, eu tenho essa força dentro de mim. Né? Então, por isso que eu gosto de explicar, para não ficar uma coisa assim, meio esotérica, meio assim, etérica, mas sem um significado. A pessoa eu acho que ela é importante que ela saiba. Então, a gente Eu também abre acho. e fecha também com o mantra, para a gente fechar a aula e ir embora com essa condição mais leve, mais harmoniosa. Uhum. Em seguida, a gente começa com os aquecimentos, que o Shivananda falava muita importância, você não ir direto para a prática, porque justamente você passou uma tensão nervosa, essa região do pescoço e ombro está relacionada à irritação e a contrariedade, tipo de um difícil. Isso aqui é um cabide, como diria Alexander Lowen. Estou segurando tudo que eu vivi. Então, eu faço os movimentos, já para dar um alívio naquele primeiro momento, para circular a energia vital, que para o yoga é o prana. Então, faz os aquecimentos, aí em pé, equilíbrio. Equilíbrio é fantástico, né? Equilíbrio, ao meu ver, O equilíbrio é um termômetro de como né? você está no dia, né? É impressionante. Depende de como que está a sua mente naquele dia, o teu emocional. Aí você faz lindo, perfeito. No outro dia você vai fazer o mesmo asana, não consegue ficar. Não, você fica parecendo uma Maria Mole, né? Você fala, não é possível, né? Você foca ali, mas não vai, né? É incrível. Então, é isso. É do corpo, é desse sistema mecânico. É o pé que não está bem apoiado, todos os dedos. Lógico que não. Né? Dentro de uma condição nossa interna. Mas aí a gente vai se harmonizando, se harmonizando. A gente vai passar pelas posições. Ele fala de 12 posições. Eu trabalho com muitos mais que 12, mas sempre repito. E são posturas clássicas dentro do yoga, né? Que é a flexão para frente, que chama, o pessoal popularmente fala-se pinça, mas é Paschimottanasana, as torções, Madhyacendrasana. E aí também tinha uma outra linha que eu estudei na astrologia, que faz uma relação do corpo com a astrologia. Simbólica, né? Sim, sim. É símbolo, né? Então, Sim. o sol representa a vitalidade, a energia vital que a pessoa tem. Obviamente, nem todos nós temos a mesma quantidade, o quantum de energia. O yoga fala que esse prana é diferente de pessoa para pessoa, dependendo do dia, se o horário se tem tanta coisa que entra aí, né? Nessa conta, mas a gente pode manter essa energia vital num bom nível, aí depende de nós. Você ter uma boa alimentação, de você não viver uma vida tão estressante, de ter momentos no seu dia que te fazem bem. Então, isso não é um capricho. Às vezes as pessoas, né, pensam, não, isso fica para depois, não, agora eu não tenho tempo.
A gente sabe que às vezes uma leve caminhada muda a sua cabeça, né? Então imagina que você tem um trabalho corporal constante, que desacelere, que traga você para o centro. Porque para a psicologia corporal, por exemplo, o corpo, ele é o nosso eu. Uhum. Ele fala quem você é. E tem dias que a gente está mais arcado, mais para baixo, né? Tem dias que a gente está com o peito mais aberto, né? Com o rosto mais, parece com um brilho, com uma textura da pele mais bonita, né? Então, ela vem do nosso interior, obviamente, dos nossos estados de espírito. E a gente está nesse momento de reclusão, que a gente pode ver também como uma oportunidade, né? Sim, porque, por exemplo, como você estava falando, né? Você tem todas as sequências e uma delas que eu acho muito importante, que a gente vem falando nesse momento muito, inclusive tem uma amiga minha que está assistindo aqui, a Daniela Rocco, que é o tal do pranayama, que é o respirar, né? Porque numa fase em que se está tão ansioso, né? Em que as pessoas estão ansiosas e que a gente sente o peso de tudo que está acontecendo, como é que a gente respira? E eu acho que o respirar, que são os pranayamas, que vai trazer o prana, que é essa energia vital também, né, B? Muita gente não sabe respirar. Porque você fala assim, como não? É uma coisa automática, né? Não é. Quer dizer, é para você sobreviver, é óbvio. Mas a hora que você entende a sua capacidade pulmonar e como respirar direito, vai te trazer calma, vai te trazer vitalidade, né? Vai te trazer mais clareza de pensamento. Aí você fala, poxa, eu não sabia respirar mesmo, né? Então, eu acho que o pranayama também é uma das partes, né, da sequência da aula, que além dele ser simbólico também, né? Como você disse, quando a gente está nervoso, a gente respira rápido, a gente não consegue respirar integralmente, mas quando a gente cria consciência de como a gente respira, a gente também ganha muito nessa fase de estresse e de insônia, de tudo isso, né, B? É verdade, Camila, é verdade. E a grande sacada dos yogis em relação a isso, que eles eram, antes de tudo, observadores, grandes observadores, né? Então, que a respiração está relacionada ao nosso estado emocional. Né? Então, quando a gente nasce numa inspiração, você veio para o mundo, você deu o primeiro gole de ar, entrou uma parte do cosmos em você. E assim você vai respirar ininterruptamente, porque a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. Sim. Se isso acontecer, a gente deixa o mundo, né? E assim, ininterruptamente, a gente vai respirar, e quando a gente for embora desse mundo, a gente vai expirar e devolver essa energia para o cosmos. Então, a respiração nos acompanha o tempo inteiro. Se eu estou alegre, se eu estou bem, o ar entra, né? O peito está aberto, o tórax está expandido. Então, o ar entra e sai em grande volume. Eu estou triste, os ombros estão caídos, meu peito comprimido. O ar que entra não é suficiente. Né? O ar que entra é doído, é sofrido. Se eu estou ansiosa, a minha respiração é rápida e curta, ela é superficial. Né? Então, se você mudar o ritmo da sua respiração, você muda o seu estado interno. Então, a gente tem exercícios respiratórios para energizar, a gente tem exercícios respiratórios que têm um efeito calmante, a gente tem exercícios respiratórios, inclusive, indicados para insônia. E isso não só na yoga, como também na psicologia. Na psicologia. Né? A crise de pânico, né? A pessoa aprender a respirar calmamente. Né? E aí entra muita coisa, obviamente, os toques sutis, quando a pessoa tem uma história de toque, ótimo. Algumas pessoas, né, não foram acolhidas, têm aversão ao toque também. Isso, né? Então, por isso que não tem uma regra, tem aquilo que dá certo para a pessoa, que serve para ela. Mas para ela saber disso, ela precisa se conhecer. Ela precisa reconhecer quem é o eu dela. Quem eu sou? Quais são os meus valores? Quais são as minhas particularidades? O que eu gosto? O que tem significado para mim? E me empoderar e me mostrar assim para o mundo. Ô B, olha, a Cris, da Cantina Roberto, ela tá perguntando para você como é que fica respirar numa época de uso de máscara. Verdade, né? Verdade, um desafio, né? Que bom que nós aqui não precisamos da máscara, né? Graças a Deus. A gente ainda respira normal, né? É um desafio, né?
A parada respiratória no vazio, por exemplo, a gente pode fazer uma experiência como se fosse da morte. Uhum. Por isso que ficar um pouco sem respirar é angustiante. Para algumas pessoas, natação, né, é um horror, né? Sim. Você tem que ter o ritmo para você respirar, não é? Mas eu acho É. fundamental respirar na sua casa, né? Que é o único lugar assim, E eu acho para que a respirar. gente aprendendo a respirar também, a máscara também fica menos aflitiva, porque quando você começa a entrar, por exemplo, nessa ansiedade da máscara, né? Ai, eu não consigo respirar. Se você já tem um pouco dessa técnica corporal, você mesma já consegue controlar um pouco melhor a sua respiração, o ritmo, e não fica naquela ansiedade que ali você fica só jogando gás carbônico para Você fora. hiperventiva, né? É verdade. Isso. Então, eu acho que as técnicas ajudam. O gás carbônico, você iria trocar com o universo. É curioso, simbólico o que a gente está vivendo. Né? Muito. É simbólica, porque ela fez um afastamento social e ela pega o aparelho respiratório, que é o movimento da vida, é o marcador da vida, né? Inclusive, Yogananda falava sobre isso, né? Que a respiração é um encontro de você com o seu Deus interno. Você inspira, sou, você expira, Rama. Eu e ele somos um só. Por isso que quando você respira, você se acalma. Quando você respira em um ritmo mais lento. É voltar a sua atenção para você, para o seu interno. E isso acalma. Por isso a respiração baixa, média, alta, que a gente faz no yoga deitadinha, ela é indicada para as pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, ela é indicada para as pessoas que sofrem de insônia, de crise de pânico, aprender a respirar calmamente, aprender a dar conta da ansiedade. Porque na ansiedade a nossa respiração é rápida e ela é curta. Por isso que ela causa tanto mal-estar. Aí você sente medo, desespero. A respiração baixa, ela acalma. Ela desacelera o batimento cardíaco se a gente estiver elevado porque a gente está nervosa, né? Então, eu me lembro de um caso que foi bem interessante. Tinha uma aluna que ela tinha pânico de avião e ela precisava viajar porque ela era uma executiva, né? Então, ela estava em São Paulo e teve aquele momento que o teto lá não é adequado para o avião descer e ficou dando volta. E aí ela quis ter a crise de pânico, ameaçou, né, com mal-estar, as mãos ficando geladas, o batimento cardíaco. Ela lembrou da aula. E aí ela colocou a mão no abdômen e ela fechou os olhos e respirou. Inspirou em 4, né, o abdômen cresce e expande, expirando devagar em 8. Obviamente, as primeiras vezes saía rápido. Claro. Mas ela conseguiu não entrar no pânico e, obviamente, depois o avião desceu. Eu já tive essa experiência com meu filho. Eu fiz com meu filho, B, porque meu filho uma vez entrou no avião. Foi um dia muito cansativo, né? O dia que a gente foi viajar. Quando ele entrou no avião, ele estava exausto e ele começou a ter uma pequena crise de ansiedade. E eu vi aquilo e falei, cara, como é que eu vou fazer? E foi justo na respiração. Eu falei, agora você vai seguir comigo. E claro, né? Também já fazia. Você vai fazer o mesmo ritmo que eu tô fazendo. E fui na respiração, acalmando ele até aquela ansiedade começar a baixar. E aí ele começou a ficar mais calmo na respiração, né? Então a respiração é tão louca, né, B? Porque tem assim, pranayama para refrescar o corpo e refresca, porque você né, um dia muito quente, né, B? Tem um que a gente faz para refrescar e você fala, poxa, é verdade, parece que eu estou fazendo, né, aula no ar-condicionado. Né? Outra também, quando você dá uma hiperventilação, que a gente fica, né, realmente assim, dá até aquela tonturinha, aquele baratinho, que eu falo, gente, não precisa de nada artificial, só faz a aula de yoga, faz uma hiperventilação pra você ver que você vai ter um barato, assim, né, você vai conseguir mudar seu estado de consciência. Então, eu acho que essa consciência corporal, ela é tão importante, inclusive para chegar na própria meditação, né, B? Porque a gente vê, assim, muita gente falando, então aproveita essa fase e vai meditar, vai meditar, vai meditar. Foi a mesma coisa que você falou no começo, né, da live. Mas para chegar na meditação, todas essas etapas são importantes, né? Para você conseguir ali entrar nesse estado meditativo. Senão você fica com dor, você fica incomodado, você não sabe muito bem o que fazer. Porque aí sim você consegue, passando por essas etapas, aí sim ter mais capacidade corporal de entrar num estado meditativo, né, B? É verdade. E o interessante disso, né, Camila, é que
o praticante ele vai percebendo que ele tem uma ferramenta amiga dele nessa hora. Uhum. Então, ele se empodera, né? Ou seja, eu tenho algo que vai me ajudar a atravessar isso. Sim. Eu não preciso ficar assim. Eu não preciso sofrer, eu não preciso entrar no desespero. Então, por isso que as técnicas, como os exercícios respiratórios, são tão importantes. O próprio relaxamento é uma poderosa ferramenta. Sim. Né? Porque se relaxar, as pessoas precisavam deitar no sofá. Isso não é relaxar, né? Relaxar, até esse mestre, o Iyengar, que é um mestre extremamente vigoroso na sua prática, ele dizia, né, ele fazia asanas dificílimas, ele dizia, olha, ao meu ver, o asana mais difícil é o asana do relaxamento, que tem até um nome esquisito para nós, né, a posição do cadáver. Posição do cadáver. É que eu mais gosto, vou ser muito sincera. Se for, não tem mais movimento. Então, é a total entrega do seu corpo. É relaxar totalmente, nem sequer a pupila dos olhos se movimentam, né? E depois, muitos outros estudiosos e pesquisadores, como foi o caso de Schultz, que ele estudou o relaxamento, as técnicas de relaxamento, ele cria a sua própria, muito parecida, né, com o que a gente conhece aqui no yoga, mas a sua própria, e ele começou a cuidar das pessoas que sofriam de estresse pós-traumático. E aí ele começa a ver o efeito que tinha esse estresse pós-guerra, né? Então ele começou a ver como essas pessoas tinham uma melhora, porque elas sofriam de um nervosismo que pegava elas assim num momento que elas não esperavam. Por exemplo, acordava à noite e tinha aquelas crises, né? Então eles foram estudando e comprovando com os pacientes o efeito de um relaxamento profundo. Por isso ele veio no final da aula de yoga, né? No final, você já trabalhou todo o corpo. Então, aquela tensão, aquela pressão que estava no seu peito já não está mais, né? Você já relaxou as suas costas, você já tirou aquela dor chata da sua perna. Aí, fazer o relaxamento e a meditação é o momento mais gostoso da aula. Mas por quê? Porque antes você temperou o seu corpo para isso. Por isso que a prática 2 vezes por semana, ela é importante, ela traz efeitos na vida da pessoa. Ela sai de um estado que ela está lá presa, numa tristeza, em pensamentos que se repetem, pensamentos que desencorajam, que roubam a energia vital da pessoa, né? Então ela começa a praticar, fazer a meditação, os pranayamas, e ela começa a mudar a forma de pensar. Ó, eu não sei se é tua aluna, Rô da Água, que fala que quando ela medita depois de praticar yoga, sente que é muito mais fácil. E é mesmo, é muito mais fácil, né? Eu falei que eu sou exemplo vivo de testemunha mesmo da B, não só porque eu faço aula com ela há muito tempo, mas porque eu acho que assim, a yoga tem sido um grande aliado para mim nesse momento de quarentena, né? E eu acho que de todo mundo que pratica também, porque é aquele momento que você para, que você vai escutar o seu corpo, que você vai escutar a sua mente, né? Que você se dedica a você e a tudo que está acontecendo. Então, é assim, não tô fazendo jabá, não, porque isso aqui nem precisa, né? Mas é que, assim, faz diferença. Outro dia alguém falou assim para mim, é sua aluna aqui, eu aprendi com a Beatriz. Falou assim, nossa, Camila, você parece que você é calma. Aí eu falei assim, cara, aí eu pensei, B, que aí que caiu minha ficha. Eu falei assim, não, eu não sou tão calma assim. Mas eu consigo reagir bem, porque eu falei, cara, faz mais de 20 anos que eu faço yoga. Se eu não peguei nada desses 20 anos, não serve pra nada, né? Eu falei, é verdade, porque é um estado de consciência tão legal que você falou, B, é o seu empoderamento. Isso para mim é empoderamento. É você ter a sua ferramenta, né? E você poder usar da sua própria capacidade pessoal para se aliar, para se alinhar e para ajudar as pessoas também. Porque se você não está bem com você mesmo, você não tem como ajudar ninguém, né? Você não tem capacidade de auxílio quando você também não está bem, né? E eu acho que o complicado disso tudo é a pessoa acreditar nisso, né, Camila? Porque ela fala assim, eu sou nervosa, eu sou ansiosa, não consigo. Sim. Eu sou triste, nasci assim, é culpa do meu pai, da minha mãe. E aí você fica preso dentro dessa ideia que talvez nem seja você. Sim. Porque como você viveu algumas coisas difíceis mesmo na sua vida, e talvez a família às vezes também, ela também te classifica, né? Fulano é inteligente, esse aqui é o... Os rótulos.
né? É terrível isso. Então, se a pessoa acreditar nesses rótulos, eu gosto de acreditar que o ser humano está. Sim. Porque se eu falo eu sou, eu fecho a porta. Se eu falo eu sou, pode ser que eu esteja mesmo, né? Então, se de repente você passou por uma situação triste, tem que ficar triste. Claro. Como eu não vou ficar, né? Vou colocar isso embaixo do tapete, eu só vou somatizar depois. Não, eu estou triste, eu tenho que ficar um pouco triste. Eu tenho que viver a tristeza, mas dar um significado para ela também. Não é para você estacionar, né? Por que eu estou triste? Ah, porque essa perda foi muito difícil para mim, eu gostava muito desse trabalho. Ok, vamos fazer então. Aí a psicóloga falando o luto dessa história. Sim, né? mas tá tudo ligado, né, Não, Bê? você vai ficar estacionada na sua vida. Sim. Então a gente está. E às vezes a gente tem uma ideia da gente, será que eu sou mesmo ansiosa? É a pergunta que eu tenho que fazer. Ou eu nunca treinei a paciência, ou eu nunca me vi diferente, não me permiti me ver diferente. Então, como é que eu posso, eu sempre falo isso para os alunos, como é que eu posso, na hora que a vida mais exige de mim paciência, perseverança, esperança, se eu não tenho nenhum momento do meu dia na minha semana, que eu trabalhe isso, que eu vivencie isso, que eu paro, que eu respiro, que eu medito, que eu faço minhas orações, aquilo que te equilibra, que você não se dedica para esse momento. Então, onde é que eu vou buscar isso? Não tem mágica. Sim. Agora, estresse, nervosismo, raiva, a gente sente todo dia. A vida te convida para isso. Sim. Eu falo isso, inclusive, da astrologia, porque às vezes as pessoas também ficam nos estigmas, né? Ah, eu sou ariano, então eu sou bravo. Ah, eu sou geminiano, então eu falo muito. E aí eu sou irritado. Tá bom. Então, assim, se você é irritável, mais irritável, que, claro, pode fazer parte da sua personalidade. Como é que você faz, né? O que você vai buscar de ferramenta para conviver melhor com você mesmo, né? Se irritar menos. É verdade, né? Não usar isso de justificativo e paralisar. O que eu posso utilizar de melhor, né, no signo de Áries. Ele é desafiador, ele é pioneiro, né? Frágil, ele tem iniciativa. Então, se ele está num lugar onde ele pode exercer isso, ótimo, né? Claro, é que é a luz e a sombra, né, Bê? Que a gente pode falar também, né? Você tem a luz e a sombra. Você tomou consciência da sombra, então o que você vai fazer com ela? Né? Como é que você vai lidar com ela e não usar aquilo como uma desculpa, como uma muleta, que, como você falou, né? Você veste ali, eu sou irritado. Pronto, acabou. Sou né? bravo, né? Sou bravo, sou irritado, eu sou melancólico. Eu já sou uma alma triste. Tá bom, então como é que você vai fazer para viver melhor com você mesmo, né? Então, essas tristezas... Aí são essas ferramentas. E eu acho que a yoga é uma baita ferramenta de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Como a gente vem falando, né? Quando a Beatriz vai fazendo as aulas e vai trazendo símbolos para o nosso corpo, como vocês estão sentindo, né? Perceba, assiste uma aula dela que vocês vão ver como é que é. Mas assim, perceba o que vocês estão sentindo. Olha, hoje a gente vai trabalhar tal tema, né? Então as aulas vão ser assim, vai percebendo o seu corpo. Então esse autoconhecimento que o corpo traz, né? E que a simbologia faz com que você consiga incorporar também aquilo. Eu acho que assim, não tem preço, B, não tem preço. É uma vivência, né, Camila? A aula de yoga, se você fizer ela com a profundidade, não fizer com essa coisa de enrijecimento, daquela cobrança de uma correção absurda, você vivenciar o símbolo é o grande transformador. Então, quando você faz, por exemplo, a posição da águia, naquele momento você é a águia. Sim. Você tem que sentir como que é a águia, né? Como todo pássaro. O pássaro, ele tem essa leveza, ele vai na corrente do vento, ele pousa na árvore, ele pousa na terra, alguns migram, né? Então, naquele momento, é a leveza que você tem que buscar. E aí você vai ver várias posições de equilíbrio com nomes de pássaros. No outro momento, você tem a posição do macara, que é o crocodilo. É uma posição de força e permanência. E o crocodilo, ele é um animal de água por horas, né? Esperando a sua presa. Então ele tem ao mesmo tempo que ele tem a força, ele tem a paciência e ele tem um objetivo. E ele é um animal que tanto é da terra como é da água, mas é na água que a sua força é duplicada.
Então, você fica lá na posição alguns segundos, quem sabe 1 minuto, vivenciando o que a posição tem para te oferecer. É um convite, né? Então, aí você vai para outras que é a posição da doçura, da gentileza, que é a posição Badrasana, que é a posição de abertura pélvica. Aí chegou alguns e falou assim, mas eu não consigo alongar de jeito nenhum, porque você não relaxa. Você tem que levar a sua consciência para aquela região pélvica, região de coxas, e você tem que soltar. Soltar é relaxar, soltar é confiar, soltar é delegar. Então, se eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa desconfiada, eu sou uma pessoa... eu vou tender a me segurar. E aí, quantas vezes você contrair, você vai relaxar, e você vai relaxar. Então, você está dando para o seu corpo uma outra informação, completamente diferente da posição do crocodilo. Então, são vivências. E aí você vai ver alguns asanas com nomes de heróis dentro das lendas indianas, da mitologia hindu, né? Então, você vai pegar, nós temos assim várias posições de flexão para trás, e são posições a grandes heróis, como, por exemplo, Rama, que era um exímio guerreiro, e a especialidade dele era no arco e na flecha, né? Então, a gente tem várias posições do arco que é inspirada nesse grande herói. A gente tem Shiva, né? Que é o grande transformador. Então, a gente tem os soldados de Shiva, que é o Virabhadrasana, posições de força, que eu vejo ali muito mate nessa hora, né? Sim. Músculos, permanência e força, né? A gente tem a leveza da divindade que nasce das espumas do mar, que lembra um pouquinho a história de Vênus, né? Que é a Sita. E aí os deuses estão, Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade do yoga que criou o mundo. Eles se juntam lá no oceano e começam a agitar o oceano como formando uma grande espuma do mar. E dessas espumas ele começa a presentear a Terra, até que surge uma linda deusa, toda de vermelho, cheia de joias, né? Ela é a deusa da prosperidade e da beleza, da abundância. Ela emerge das espumas do mar. Então, a gente tem uma posição de equilíbrio, parece que você está se preparando para ficar em pé. Você está emergindo dessas águas, né? E aí a posição é dedicada a ela. Então, a gente vai vendo que as posições, elas têm vibrações diferentes. Ela convida você a viver sensações diferentes, sentimentos diferentes, e a sua psique, como as asas da borboleta, ela vai voando e vivenciando todas essas sensações. Eu achei muito bacana essa escolha. É muito... Não, que eu vou estudar a borboleta da Não, e eu nunca escolhi aquele filtro. Eu pus uns stories hoje, né? E eu falei... Viu, né? Acho que e eu nunca usei aquele da borboleta, né? Eu às vezes falo, ai, meio infantil, né? Mas eu achei tão bonito. Não, infantil o negócio, né? Que nem você fica com bochechinha vermelha, sabe? Assim. Mas eu achei tão bonito. Ela aparece, né? Como símbolo da transformação, da morte, do renascimento, né? Sim. O batismo, por exemplo, é um ritual da morte e do renascimento, né? A borboleta também representa a morte e o renascimento. Então, você imagina traduzir tudo isso no seu corpo. A gente tem 2 minutos só, B. A gente traduzir... nossa. O batismo na visão simbólica no outro dia. A gente tem tanta... Então, você imagina traduzir isso tudo no seu corpo, você sentir e você se desbloquear também, né? Porque às vezes você está fazendo uma posição que você fala assim, cara, não vou dar conta, porque você já está com o seu bloqueio psíquico. E de repente você faz, aí você fala, putz, que legal, né? Superei isso. Então tem uma autossuperação tão legal no yoga. Bê, nós estamos terminando, eu vou deixar gravado. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que assim, é muito rico tudo que a Beatriz tem para contribuir. Se rolar, se vocês quiserem, a gente faz outras lives, né? E a Bê também, ela vai fazendo os movimentos dela. Vocês acompanham ali no Sivananda, me acompanhem por aqui também. E muito obrigada, namastê para você, assim, sabe que eu te adoro e, enfim, minha amiga. Amiga querida, né, de caminhada espiritual, de autoconhecimento. É isso. Obrigada a todos que participaram, que contribuíram. Tem uma galera que a gente conhece juntos, alunos, amigas minhas, suas.
E obrigada para todos vocês. E a gente vai deixar, vou deixar gravada, vou pôr no YouTube também, tá bom? Então aí eu vou avisando vocês. Beijo, B. Beijo, Camila. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.